Oi pessoal, meu nome é Gabriela Morena, continuando aqui as nossas conversas na conferência Um Lugar à Mesa, Bíblia e Diversidade Sexual de Gênero. Fiquei muito feliz em ter sido convidada pelo Gibran, pelo pessoal do Reino em Pessoa, um trabalho que eu admiro muito. E aqui a proposta é conversarmos sobre a narrativa de Sodoma e Gomorra, que está descrita em Gênesis. E eu vou aqui aceitar um convite do Leonardo Boff, quando ele nos chama lá no livro Águia e a Galinha, refletindo sobre que a nossa cabeça pensa a partir de onde os nossos pés pisam e de alguma forma compartilhando dos lugares que eu piso, né, de onde eu vim, de onde eu falo, quem eu sou, vai ajudar a formatar uma ideia de mais ou menos por onde eu vou para essa reflexão. Uma pessoa que transita por espaços diferentes, é atravessada por experiências diferentes, talvez faria uma outra reflexão. Então eu sou uma mulher branca, cisgênera, LGBT, casada com uma mulher, sou cristã, também sou psicóloga brasileira, imigrante, e também terapeuta de casais e família, e acabei de terminar um mestrado em estudos de gênero. Então é desses lugares que eu falo e que eu compartilho o que eu vou compartilhar hoje com vocês. Tem uma questão muito importante para mim nesse texto, e quem quiser, fica o convite para ler, está ali em Gênesis 19, 1 a 25, então ou pausa o vídeo e vai lá ler o texto, ou então a gente segue aqui e depois você lê. Que foi uma chave, uma mudança importante, uma virada importante, que é exatamente na forma de interpretar esse texto. Geralmente esse texto ele é usado para condenação de pessoas LGBTs, né? Usando o pecado de Sodoma e Gomorra como sendo o pecado da homossexualidade. E aí fazem, às vezes, um combo, né, assim, de depravação e de questões sexuais, colocando a homossexualidade no meio. Por acaso, nos meus 25 anos, estando numa igreja que hoje eu leio como fundamentalista, eu também vi esse texto dessa forma. Mas depois de uns anos, com um tipo de uma forma de ver os textos bíblicos e de ler os textos bíblicos, considerando outro tipo de teologia, uma outra teologia e, sobretudo, uma contextualização, e é o que eu quero falar aqui com vocês, foi uma chave importante de mudança na minha forma de perceber tantas coisas, inclusive esse texto, né? Se a gente não vê os textos bíblicos a partir desse lugar, da importância de contextualizar, a gente vai endossar uma série de coisas que hoje para nós é absurdo e que os textos bíblicos trazem de uma forma muito natural, né? Como, por exemplo, a superioridade dos homens em relação às mulheres, num sentido de tê-las como propriedade. Tem vários textos bíblicos que afirmam esse tipo de relação. Como, por exemplo, a possibilidade de um pai entregar a sua própria filha, isso está no texto de Gênesis, de Sodoma e Gomorra, que é o que a gente vai trabalhar, como recompensa ou como possibilidade de troca para os habitantes de Sodoma e Gomorra. Então, um homem tinha tanto o lugar de propriedade em relação às mulheres que isso era possível. Uma mulher ser apedrejada porque ela é adúltera, a relação da escravidão, como tem algumas passagens das cartas de Paulo, ou seja, uma série de comportamentos, de valores morais que hoje nós condenamos e que nos tempos bíblicos, seja no Antigo Testamento e até no Novo Testamento, eram possíveis. E hoje, se a gente contextualiza, a gente tem uma visão muito diferente a partir desse lugar, né, de olhar no século XXI para esses textos que têm fundamentos e temas muito importantes para nós, as pessoas cristãs, né? Então, contextualizar esse texto é muito importante. E contextualizando, ele passa de não necessariamente falar sobre o foco onde se dava, ele existe sim uma condenação, uma exposição em relação a violências sexuais,
mas não fala sobre homossexualidade. Isso foi uma interpretação da Igreja Católica tempos depois e que ganhou mesmo muita força, mas ela fala sobre hospitalidade. Esse texto fala sobre um princípio bíblico que depois é retomado por Jesus em Mateus, em Lucas, depois é também recuperado em outros textos com esse viés, o viés da hospitalidade. Então, o que esse texto nos traz é um dever cristão de sermos hospitaleiras, hospitaleiros, hospitaleiras com as pessoas. Eu vou recuperar aqui o termo hospitalidade em relação ao seu significado. Então, olha, ato de acolher, hospedar, qualidade de quem é hospitaleiro ou hospitaleira, a boa acolhida, recepção, tratamento afável, cortês, amabilidade, gentileza, acolhimento afetuoso, albergamento, cordialidade, cortesia. Isso tudo nos remete à ideia de se sentir em casa mesmo não estando em casa. Quando a gente vê o quanto a hospitalidade aparece no texto de Sodoma e Gomorra, a gente tem no mínimo duas vertentes de reflexão. Tantas outras são possíveis, mas aqui uma. Como a hospitalidade é importante, como existe um valor cristão, então, para a hospitalidade, para fazermos casa, para sermos casa, para com os outros sermos casa, mesmo para quem não está em casa. E como a hospitalidade era importante naquele contexto, né? E a gente pode retomar como que, de onde veio essa ideia. Eram pessoas que estavam viajando, eram as pessoas que tinham uma intenção de transitar de um lugar para o outro e de alguma forma ser acolhido, ter casa, ter comida, ter chão, ter teto, ter um lugar para descanso, era algo que significava um risco de morte caso não tivesse esse tipo de apoio, né? A gente está falando de um contexto de viagem, de trânsito entre as pessoas que era muito diferente do nosso contexto hoje. Elas estavam expostas a muitos tipos de violência, estavam expostas a perigo, a clima, ao tempo. Então, a hospitalidade, ter alguém na própria casa, ter espaços onde as pessoas pudessem passar a noite para seguir a viagem, era algo mais do que importante, essencial para a vida humana. Então, quando a gente tem essa ideia de um lugar de casa, eu quero trazer a questão das pessoas, de nós, pessoas LGBTs. O quanto não ter casa para nós, esse não lugar, é uma realidade em diversas esferas, e eu quero falar no mínimo 4. O não lugar em relação ao próprio corpo, a própria experiência de subjetividade da própria sexualidade. Quando a gente tem uma sociedade que normatiza um padrão específico de sexualidade, e ele é cisgênero e heteronormativo, e empurra as pessoas que não têm essa experiência da sexualidade para a margem, né, para o não lugar, é uma experiência muito angustiante das pessoas LGBTs. Desde cedo, a maioria das pessoas, desse lugar de não encontro, de não saber, de não lugar sobre si mesmo. É quando a experiência da afetuosidade, a experiência da sexualidade, a experiência da atração, a experiência do apaixonamento, a experiência de ir sendo e se descobrindo quem se é. A primeira imposição é de um lugar da não aceitação, e isso é trazido para as pessoas LGBTs de várias formas, né? A não representação, se as pessoas são LGBTs cristãs, o discurso das igrejas, o próprio discurso social já vai dando sinais de que aquilo é inadequado. Então é um primeiro lugar de não lugar. E achar em si mesmo esse lugar é uma caminhada, e muitas vezes dolorosa, né? Que eu, como pessoa LGBT, precisei trilhar, e também na experiência de atender pessoas LGBTs e famílias LGBTs no consultório. Um outro lugar de não lugar que vai tanto contra, né, essa ideia da hospitalidade é exatamente o lugar da casa, da família. A família seria uma rede potencial de afeto, de apoio. E aqui eu estou me lembrando de uma amiga
que uma experiência de eu contar para elas sobre a minha trajetória em relação a me entender uma pessoa LGBT e a minha experiência com a igreja, com a minha família, marcada por muitas questões, ela disse, nossa, ela é uma mulher negra, ela disse, eu não consigo imaginar o que é isso, né? Porque eu, como uma mulher negra, eu tenho muitas questões, sofro racismo desde sempre, tenho um lugar social muito difícil, mas eu tenho muita certeza que em casa eu tenho acolhimento e você não tem isso. E obviamente aqui eu não estou num lugar de dizer qual opressão é pior ou mais difícil, não é desse lugar, mas do quanto esse lugar da casa, para muitos e muitas de nós LGBTs, é um lugar interditado. É um lugar onde o quarto é um lugar isolado, onde é possível se fazer um mundo ali, onde tem uma não liberdade de ser quem se é. Quando as pessoas começam a namorar, começam a se relacionar, é um lugar de vida dupla, né? De não poder ser acolhido com a própria sexualidade e com os afetos dentro da própria casa. Então a casa também funcionando como um não lugar, o contrário desse lugar hospitaleiro. E aqui eu estou me lembrando também de um filme chamado... É um documentário da Coraci Ruiz, muito sensível, muito bonito, chamado Limiar, que fala sobre a experiência dela como mãe de uma pessoa trans, que estava num processo de contar para a família, de se perceber uma pessoa trans, e os vários lutos que essa família foi passando. E isso não significou naquela família uma situação de violência, de rompimento. E isso foi muito bonito, mesmo que tenham significado momentos difíceis, de muito luto. Luto, por exemplo, dessa mãe, que é a própria Coraci, né, porque ela está falando do filho dela, de um luto sobre o nome que escolheu para a filha, um nome de menina, que foi necessário ser enlutado. Ou seja, eu estou acolhendo que existem dores em relação às famílias de pessoas LGBTs. Só que essas dores não precisam significar rompimentos, esfacelamentos dessas relações. Ainda assim é possível que esse lar seja um lugar de mudanças, né? Eu vejo isso com as famílias que eu trabalho, eu vejo isso com pessoas que eu tenho a oportunidade de conversar. Isso foi possível, de certa forma, na minha família, mas não é a experiência da maioria das pessoas que eu conheço e que me procuram no consultório. Então, a casa como esse não lugar. Um terceiro lugar de não lugar seria exatamente a comunidade de fé, a igreja. As pessoas, então, LGBTs cristãs, que recebem, que fazem da igreja esse lugar de lar, né? As pessoas, geralmente, a gente tem muitos trabalhos na igreja. Nós cristãos, a gente chama, né, dos ministérios. Então, as pessoas cantam, dançam, fazem teatro na igreja, têm as suas redes de afeto, amigos, começam a se apaixonar dentro da igreja, tem os ministérios de cuidar das pessoas. Então, a igreja é um lugar de um atravessamento na vida da pessoa muito grande. Não é simplesmente um lugar onde você vai aos domingos. Nós cristãos sabemos disso. A espiritualidade é algo que nos marca centralmente na nossa vida. E esse é um lugar de não lugar. Pessoas que conseguem estar na igreja justamente porque escondem uma esfera, uma dimensão muito grande da própria vida, que é a própria sexualidade. Né? Assim, então, estão ali exercendo o ministério, cuidando dos outros, oferecendo apoio, inclusive sendo pastores, pastoras, líderes de trabalhos, mas muito solitários e solitárias numa determinada dimensão, porque não podem ser plenamente quem são. E é marcado de muitos rompimentos quando se revela essa dimensão da própria vida. Né? Pessoas que chegam ao consultório contando, olha, eu como líder já ouvi pessoas me contando sobre traições, sobre mentiras, sobre violências que elas cometeram na vida de outras pessoas, e a igreja foi complacente, foi acolhedora. E quando eu contei sobre a minha sexualidade, a igreja me expulsou,
houve uma violência no sentido de dizer para eu mudar, houve, né? Então, como que existe uma dificuldade das igrejas em lidar com a homossexualidade que é fora dessa norma cisgênera e heteronormativa. E um quarto lugar de não lugar das pessoas LGBTs é exatamente esse lugar da sociedade, né? É marcado historicamente quando a gente começa a perceber o corpo e a sexualidade como tantas possibilidades de sexualidade serem colocadas como uma única possibilidade de experimentação, que é a cisgênera heteronormativa. Então, pessoas que não se atraem sexualmente por ninguém são as pessoas assexuais, as pessoas transexuais, ou seja, as pessoas que não são cisgênera, né? As pessoas bissexuais, as pessoas homossexuais, as pessoas queer, as pessoas... Qualquer tipo de sexualidade que não seja essa, ela é achincalhada, ela é colocada à margem. Isso tem uma marcação, uma datação histórica e que foi acolhida socialmente na nossa sociedade ocidental, judaico-cristã, marcada pelo colonialismo, como a certa, como a correta, como a possível, como a única verdadeira, como aquela que merece respeito e as outras não. Então, num lugar de não ter todos esses espaços como lugares hospitaleiros, lugares onde se sintam em casa, lugares onde as pessoas LGBTs possam se perceber pertencentes, possam se perceber como lar, surge então um apelo para nós, né? Um primeiro, para que nós possamos nos informar. Tem muitas ideias erradas, obtusas e ignorantes sobre a questão de ser LGBT. Uma delas, e a principal difundida, uma das principais, é exatamente que isso é ensinado, que isso é errado, é ensinado, porque o certo é uma coisa, o errado, então, é viver uma sexualidade dissidente, então logo é possível ser mudado. E isso não é verdade. Uma outra ideia errada é exatamente sobre uma separação que tem sido muito feita pelas igrejas em relação a ser e praticar. E acolhida, inclusive, por pessoas LGBTs, que fazem uma cisão que não tem nenhum fundamento na psicologia nem na psiquiatria em relação à própria sexualidade, reduzindo a própria sexualidade em com quem elas namoram, ou transam, ou se relacionam. E a nossa sexualidade, ela não é só sobre o outro. Ela não é só sobre o meu afeto a outra pessoa. Ela é sobre mim. Ela é sobre a minha forma de ser no mundo, a minha forma de estar no mundo, a minha forma de manifestar o meu gênero, a minha forma de me vestir. A nossa sexualidade nos atravessa muito mais do que com quem a gente se relaciona. Então, as igrejas têm adotado muito, igrejas fundamentalistas, têm adotado muito esse discurso, né? O praticar a homossexualidade é errado, ser, não. E aí usam também textos que deturpam essa ideia. Então, isso é uma desinformação. Então, o primeiro convite é exatamente esse, para nos informarmos, para a gente entender mais essas questões. As experiências da sexualidade, elas são diversas, elas são múltiplas, e todas elas são manifestações criativas de um Deus criativo, de um Deus criador. Se é assim que nós cremos, né? E um segundo convite é um convite mais hermenêutico, eu diria, com licença aos teólogos, que é um convite de, diante da confusão da espiritualidade, né? Da confusão, do entroncamento, da encruzilhada, parece que tá um pouco entre a cruz e a espada, entre acolher essa diversidade, estar preso à letra, estar preso a um mandamento, estar preso a um mandamento sem contexto, que a nossa escolha possa ser o amor, possa ser a hospitalidade, possa ser o acolhimento, possa ser o afeto, possa ser a possibilidade de ser casa
para outras pessoas, a possibilidade de sermos abertas e abertos, hospitaleiros e hospitaleiras, como família, como igreja, como sociedade, para todas as pessoas. É isso que eu gostaria de compartilhar. Obrigada por quem esteve até aqui e fico muito feliz se a gente continuar essa conversa de forma assíncrona, né, aqui nos comentários, e também estou à disposição. Um grande abraço para todo mundo.